O tema de hoje, que a gente vai falar na palavra, é sobre visão. E visão é um tema que eu sou muito apaixonado. Eu sempre pedi para Deus que Ele revelasse as visões dEle para todas as áreas da minha vida. E eu me inspiro muito em pessoas que têm clara na vida delas a visão de Deus para elas. O Felipe Breder e o Yuri, da Escola do Discípulo, falando aqui, é muito clara a visão que eles têm. Eles sonham com uma igreja intelectualmente robusta e espiritualmente vibrante. Esses tempos eu estava com a minha esposa, ela estava no Instagram lá, e ela estava vendo um vídeo de uma amiga, que é personal stylist, e a amiga estava falando que vê como um propósito de Deus para ela levar e aumentar a autoestima de outras pessoas através do que ela faz. É muito legal quando você encontra pessoas que sabem que isso vem de Deus e elas têm uma visão clara de Deus. Eu estava vindo para cá e eu lembrei do pastor Ronaldo, que desde muito novo tem uma visão de ver Campo Grande aos pés de Jesus. E eu fico imaginando como deve vibrar o coração dele na marcha para Jesus quando ele vê aquela multidão adorando o nome de Deus. É muito impressionante e apaixonante quando a gente vê pessoas que têm visão clara do que Deus tem para elas. Quando eu tinha 19, 20 anos mais ou menos, eu juntei com alguns amigos e a gente fez um vídeo de onde a gente se via dali 5 anos. Qual era a nossa visão para aquele período de tempo. E foi muito legal ver que depois de 5 anos, Deus tinha realizado muitas coisas na nossa vida, daquilo que a gente tinha visado, daquilo que a gente tinha colocado diante dele. Visão é um tema apaixonante. John Maxwell fala e define visão como a fotografia de um futuro preferível. Uma imagem, um retrato daquilo que você deseja alcançar. E ainda que seja legal ter essa ideia de um retrato, de mentalizar alguma coisa que você deseja alcançar, algo que você quer para a sua vida, é muito mais gratificante em termos de propósito quando a gente pede para Deus revelar essa fotografia para a gente. Quando a gente coloca para Deus que Ele revele qual é esse futuro preferível que Ele tem para as nossas vidas. Nesse momento eu queria te convidar a tirar um tempo para pensar quais são as visões que Deus tem para a sua vida. A vida ela tem várias áreas, ela é multifacetada. E eu tenho certeza que Deus tem planos e visões para cada uma dessas áreas. E nesse momento eu queria te convidar a você, por um instante, parar para pensar quais são as fotografias que Deus tem para as áreas da sua vida. Pensa na sua família. Qual que é a fotografia que Deus tem para a sua família? Você vê a sua família aos pés de Jesus? Você vê seus filhos servindo a Deus nas suas profissões, no seu ministério e honrando o nome de Jesus em tudo que eles fizerem? Pensa na sua profissão, na sua carreira, na sua empresa. Você vê sendo uma luz aonde você for, sendo um embaixador do reino de Cristo e levando características como compromisso, competência e caráter? Pensa na visão para o seu ministério. Você vê o seu ministério, você se vê abençoando outras pessoas, influenciando essas pessoas a se aproximarem de Cristo Jesus e encontrarem em Jesus a sua identidade? Quais são as fotografias que aparecem para você quando você pensa nesse futuro preferível? Bill Hybels, ele diz que visão é um retrato do futuro que produz paixão nas pessoas. Quando você pensa nessas fotografias, nesse futuro, nessa visão, seu coração queima. Quando você pensa na sua família, na sua carreira, no seu ministério, seu coração queima. Há paixão em você? Se tem um personagem da Bíblia que me inspira quando o tema é visão, esse personagem é Neemias. E hoje eu queria convidar você para a gente junto estudar a história de Neemias e ver em Neemias 5 elementos, 5 características de uma visão inspirada por Deus. Se você puder, abra sua Bíblia em Neemias capítulo 1, versículo 1. A gente vai ler alguns trechos do livro de Neemias e a gente vai acompanhando devagarzinho, entendendo a história, entendendo o que a gente pode aprender com tudo isso que Deus fez na vida de Neemias. Neemias capítulo 1, versículo 1. As palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens.
Eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro e também sobre Jerusalém. Eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as portas foram destruídas pelo fogo. Quando eu ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando a Deus do céu. Vamos entender um pouco do contexto do que estava acontecendo na época de Neemias. Jerusalém estava vivendo ali um momento, um período da sua história, onde eles estavam degradados política, social e espiritualmente. Os muros da cidade tinham caído, e uma cidade sem muro era uma cidade sem proteção, e portanto que não apresentava perigo para ninguém ao redor. Era uma cidade desprotegida. O povo estava afastado dos princípios de Deus, o povo não se lembrava mais de viver segundo aquilo que era a palavra do Senhor. E quando Neemias ouve essa realidade de humilhação, essa realidade degradante, Neemias, ele se emociona, ele jejua, ele ora e ele tem uma visão. Vamos analisar, como eu disse, 5 pontos, 5 elementos dessa visão que Neemias teve, que foi inspirada por Deus, e que pode ser 5 elementos que uma visão que Deus está te dando pode ser inspirada. O primeiro ponto é paciência. Toda visão, ela nasce de uma preocupação, isso é meio que natural. É uma preocupação entre o que é que você está vendo a realidade e o que deveria ser, como as coisas deveriam ser. Por isso um futuro preferível, como você imagina que as coisas devem ser. E essa preocupação, ela acaba trazendo esse senso de urgência. Neemias, ele estava preocupado com a história e com a situação de Jerusalém. Mas se você olhar Martin Luther King, aquele do I Have a Dream, eu tenho um sonho, ele estava preocupado com a situação dos negros oprimidos nos Estados Unidos. Talvez hoje você esteja preocupado com o futuro do seu casamento. Talvez hoje você esteja preocupado com as suas finanças, com seus filhos, com seu ministério. Mas eu creio que Deus vai fazer nascer hoje uma visão de esperança em você. Mas é natural que por essa preocupação vir com esse senso de urgência, muitas vezes a gente não tenha paciência de esperar. A gente viu na série Enraizados, quantos se lembram dos que estão aqui da série Enraizados? Legal, eu vejo muito pouco de vocês, mas legal. A série Enraizados a gente aprendeu que Deus tem um tempo para todas as coisas. E Neemias, apesar da sua preocupação de estar sabendo que ele teria que fazer algo por Jerusalém, ele não sai e vai para o deserto, ele não sai e vai correndo em busca de Jerusalém para fazer alguma coisa. Foge do rei. Não, o que Neemias faz é simplesmente esperar e orar. Essa é uma situação muito difícil, porque a gente, às vezes na ansiedade de concretizar a visão no nosso tempo, a gente mata a visão. Assim como um bebê que nasce prematuro, a visão que nasce antes do tempo já nasce fraca. Eu lembro de Davi, que foi ungido rei, mas entre ele ser ungido e ele concretizar a visão e assumir o reinado, ele passou vários anos tendo que se esconder em cavernas. A visão, às vezes, ela toma tempo e ela não é da forma e no tempo que a gente quer. Neemias também teve que esperar. Neemias ficou 4 meses, sabendo da situação de Jerusalém, sabendo que ele podia fazer alguma coisa, mas ele ficou esperando e atuando simplesmente como copeiro do rei. No momento de nascimento, é o momento que muitas visões morrem. Seja porque a gente quer apressar e pela nossa própria força fazer ela ser vivida antes do tempo, seja porque a gente não tem paciência de esperar o tempo de Deus. Talvez você já esteja esperando há muito tempo pela conversão da sua família. Talvez você esteja esperando há muito tempo pela explosão do seu ministério, do seu negócio, da sua carreira. E o desânimo começa a bater. Você começa a achar que as coisas não vão acontecer. Mas, assim como Neemias, durante o tempo de gestação da visão, enquanto a visão ainda está sendo gerada, ore e se planeje. Neemias, ele orou durante esse tempo, porque a oração, ela mantém os nossos olhos atentos para aquilo que Deus vai fazer.
A oração mantém os nossos olhos e o nosso coração com expectativa do realizar de Deus. Neemias continuou orando, mas ele também planejou. E o planejamento, ele nos deixa preparado para quando Deus revelar as oportunidades em nossa vida. Durante o tempo de gestação da visão, ore e planeje. Neemias, ele não tinha nem previsão da realização da sua visão. Mas ele confiava que aquela visão, ela era inspirada por Deus. E para a gente hoje, talvez seja muito fácil ver tudo se fechando e tudo se encaixando. Fica mais óbvio a gente entender por que ele estava como copeiro do rei e como Deus ia encaixar todas as peças. Mas Neemias não sabia, ele não sabia como ia fechar o final. Ele podia pensar, Deus, o que eu estou fazendo na Pérsia, trabalhando como copeiro, se o Senhor me chamou para ser construtor em Jerusalém? Mas ele sabia que Deus estava no controle de tudo. Se não fosse a posição de Neemias perante o rei, ser copeiro era um cargo de muita confiança. Então o rei confiava, porque ele ajudava o rei a não ser envenenado pelos inimigos. Se não fosse essa posição de confiança que Neemias tinha, a visão não seria concretizada. Enquanto Neemias esperava, Deus encaixava as peças nos bastidores. Eu não sei qual é a sua visão. Não sei se a sua visão nesse momento é a visão para a sua família, para o seu ministério ou para o seu emprego. Mas uma coisa eu tenho certeza. Deus está trabalhando nos bastidores da sua visão e em favor da sua visão. Confia e espera. E deixa que Deus vai realizar. O segundo elemento de uma visão inspirada por Deus é fé. Não tem como a gente levar adiante uma visão que Deus dá, sem crer que é Deus quem vai realizar. Se Deus te deu uma visão, acredite, Ele é fiel para cumprir. O que Deus cria, Deus controla. Se Ele te deu a visão, Ele vai te dar os meios para alcançar essa visão. Pedro não se preocupou em como ele ia andar sobre as águas. Pedro simplesmente olhou para Jesus e andou. A partir do momento que ele começou a se preocupar com como, ele afundou. É preciso que a gente tenha fé em quem Deus é e naquilo que Ele vai realizar. Olhar para Jesus e saber que Ele vai fazer. O como é com Ele. Quando Neemias chegou perante o rei e o rei notou o aspecto triste de Neemias, ao invés de expulsar, como seria normal naquela época, a pessoa chegou triste com um semblante perto do rei, trouxe más energias para o rei podia ficar bravo e expulsar ali da presença dele. Mas ao invés de fazer isso, o rei perguntou para Neemias o que estava acontecendo. Neemias capítulo 2 a gente vê isso. E Neemias, por estar atento e preparado às oportunidades de Deus, Neemias tomou um ato de coragem e de fé, que naquele momento poderia causar para ele a perda do seu emprego ou até mesmo a perda da sua vida. Vamos ler o capítulo 2, versículo 1, para ficar até mais claro da gente entender. No mês de Nisan, capítulo 2, versículo 1, quem quiser acompanhar. No mês de Nisan, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou, por que o seu rosto parece tão triste se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo, porque Neemias sabia o que poderia acontecer, mas cheio de fé, ele disse ao rei, que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas e as portas foram destruídas pelo fogo? E aí aparece a oportunidade que Neemias estava esperando. Ele está falando da situação e o rei responde, o que você gostaria de pedir? Cara, Neemias estava esperando 4 meses, preocupado, com paciência, mas esperando a oportunidade surgir. E quando a oportunidade surge, Deus pergunta, o que você gostaria de pedir? Olha a reação imediata de Neemias. Então, orei ao Deus dos céus. E aí só então respondi, se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a benevolência do rei, que ele me deixe ir à cidade de Judá, onde estão meus pais enterrados, para que eu possa reconstruí-la. Então o rei, com a rainha sentada ao seu lado, perguntou-me, quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse. Ele começou orando. E olha só, depois que ele explica
alguns detalhes de como ele faria para concluir a visão, no versículo 8, Neemias conclui: visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu meu pedido. Neemias começa orando e termina glorificando a Deus, porque ele entende que por mais que ele tivesse preparado, ele não se esquece da dependência que ele tem que ter de Deus. Quando a gente tem fé, a gente sabe que a gente mesmo, a nossa capacidade humana não é suficiente para a visão, mas a gente confia na competência e no poder de Deus para realizar a visão. Talvez a visão que Deus te dá hoje possa parecer improvável de acontecer, possa parecer muito grande para você mesmo, mas tenha fé no Deus que realiza a visão, no poder de Deus que cumpre a visão. Primeira marca, primeiro elemento de uma visão inspirada por Deus: paciência. Segunda marca, fé. Terceira marca, companhia. Existe um provérbio chinês que diz: se sua visão for para 1 ano, plante trigo. Se sua visão for para 10 anos, plante árvores. Mas se sua visão for para a vida inteira, plante pessoas. O rei, ele havia liberado Neemias para ir em busca da sua visão de reconstruir o muro. O rei tinha dado carta para Neemias poder pegar as madeiras da floresta real. Tinha dado cartas para Neemias poder passar com segurança pelos governadores da região. Tinha até dado um exército para acompanhar Neemias durante a viagem. Mas apesar de tudo isso, Neemias sabia que se ele não tivesse o apoio dos moradores de Jerusalém, seria impossível o sucesso da missão. Ele precisava do apoio daqueles que estavam com ele. Neemias, capítulo 2, versículo 17 diz: então eu lhes disse, vocês estão vendo a situação que estamos? E ele estava transmitindo a visão para o povo. Jerusalém está em ruínas, e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém, para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo, e o que o rei me tinha dito. E eles responderam: sim, vamos começar a reconstrução. E se encorajaram para esse bom projeto. Neemias transmitiu a visão para o povo. Neemias mostrou para o povo a visão segundo os olhos dele. E é engraçado porque um pouco antes o texto diz que Neemias chegou na cidade e provavelmente ele chegou com aquele exército chamando a atenção, porque não era normal alguém vindo do rei, direto do rei, com um exército acompanhado. E ele chega chamando toda aquela atenção e não fala nada por 3 dias. Ele não transmite para o povo durante 3 dias aquilo que estava no coração dele. Ele sai para caminhar com seus amigos, para analisar como estava a estrutura, para que sim, quando ele fosse transmitir a visão para os moradores de Jerusalém, ele tivesse clareza na visão. Quando Neemias transmite a visão, ele mostra para o povo qual era a real situação. Ele mostra para o povo que aquela não era uma visão dele, mas uma visão de Deus. Quando o povo começou a ver a situação de acordo com os olhos, com a visão de Neemias, o povo mudou. O povo entendeu que aquela situação não dizia mais a respeito só deles, mas a respeito da situação de um Deus que dizia que eles eram seu povo. O povo começou a entender que aquela nação seria a nação que um dia geraria o príncipe da paz. Não era apenas sobre reconstruir o muro, mas era restabelecer um contexto para que Deus demonstrasse o seu poder e cumprisse a sua promessa às nações. Quando o povo enxergou, como Neemias, que Deus estava trabalhando desde a conversa de Neemias com o rei, que Deus estava por trás disso, o povo mudou e a visão e a perspectiva do povo mudou. Você precisa de pessoas para caminhar com você na sua visão, seja ela qual for. Não importa o tamanho da sua visão, é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de 2 pessoas. Efésios 4:9. Conte com outras pessoas, compartilhe sua visão, mostre que a sua visão tem a ver com Deus e não com você. Pessoas precisam de pessoas. Se sua visão for para ser vivida sozinha, ela vai morrer. Conte com outras pessoas no processo. O quarto elemento de uma visão inspirada por Deus é sacrifício. Toda visão ela tem um preço. E a sociedade de Jerusalém, na época de Neemias, ela pagou um preço. Era uma sociedade que era
predominantemente agrícola. Então, não trabalhar na terra para trabalhar na reconstrução do muro, representava não ter nem o que comer, representava abandonar aquilo que era a subsistência deles. Além disso, a maioria dos moradores de Jerusalém mesmo daquela época, eles já tinham se mudado ali para algumas regiões vizinhas. E voltar para trabalhar o muro significava abandonar sua fazenda, seus lares, os seus negócios. E tinha gente que estava incomodada com isso. Pessoas como Sanbalat e Tobias eram pessoas que estavam incomodadas com a mudança e com a visão de Neemias. Deixar naquele momento a sua casa, o seu lar, para ir ajudar na reconstrução do muro, era se expor a um risco de ter a sua casa queimada, as suas plantações destruídas quando voltasse. Mas as pessoas estavam comprometidas com a visão. Neemias tinha um cargo de prestígio dentro do governo. Ele comia da comida do rei, ele estava no conforto do palácio. Mas ele foi atrás da visão para cumprir aquilo que Deus tinha mostrado para ele. Toda visão, ela tem um preço. O comprometimento com a visão sempre vai exigir sacrifício. Se você deseja ter uma família abençoada, você vai ter que abrir mão de gastar tempo em outras coisas para poder se dedicar à sua família, à sua esposa, ao seu marido, aos seus filhos. Se você deseja ter uma empresa próspera e siga os valores de Deus, você vai ter que recusar alguns tipos de proposta. O comprometimento com a visão, ele exige sacrifícios. Mas permanecer firme na visão, certamente é recompensador. Quinto elemento de uma visão inspirada por Deus. Perseverança. É natural, pela própria natureza da visão, de um futuro preferível, mas incerto, que a visão atraia críticas. Normalmente, quando você tem uma visão, você vai estar sujeito a críticas a partir do momento que você expor essa visão. E com Neemias não foi diferente. A ideia de Jerusalém voltar a se reerguer, voltar a ter os muros, ser uma cidade forte ali na região, incomodou vários outros governantes. Neemias, no capítulo 4, versículos 1 a 3 diz: Quando Sanbalat soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus e, na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse: O que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar as pedras de construção daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? Tobias, o amonita que estava ao seu lado, completou: Pois que construam, basta que uma raposa suba lá para que esse muro de pedras desabe. Os trabalhadores já estavam cansados. E eles sabiam que no fundo eles não eram profissionais da construção. Eles sabiam que existia uma certa verdade naquilo que os inimigos estavam falando. O desânimo começou a bater. E eles sabiam que se eles não perseverassem, a visão também morreria. Às vezes, hoje, você tem a visão de se casar com uma pessoa de Deus que vai te ajudar a crescer espiritualmente e te aproximar dele. Mas aí os seus amigos ficam falando que você está ficando velho, você está deixando as oportunidades passar e que você tem que escolher logo, parar de exigir demais. Às vezes você tem o desejo de ver o seu filho voltar para Jesus, mas as pessoas ficam falando para você deixar para lá, porque hoje em dia as coisas são diferentes e cada um tem direito das suas próprias escolhas. E essas coisas começam a cair como verdades no seu coração e pouco a pouco a visão vai morrendo. Pouco a pouco a visão vai se perdendo. Mas persevera. Lembre-se, a visão não tem a ver com você, a visão tem a ver com Jesus. Neemias, ainda no capítulo 4, no versículo 14, respondendo a situação, as críticas daquele povo, Neemias diz: Eu fiz uma rápida inspeção e imediatamente eu disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: Não tenham medo deles. Lembre-se que o Senhor é grande e temível. E lutem por seus irmãos, por seus filhos, por suas filhas, por mulheres e por suas casas. Neemias lembra que o Senhor é poderoso para cumprir a visão, que não vão ser as zombarias dos inimigos, não vão ser as críticas dos inimigos que vão desanimar a visão, porque foi Deus, o grande e temível, quem nos deu a visão. Sua visão tem a ver com Deus.
Você não vai simplesmente dar início a uma empresa. Você vai dar início a uma grande comissão. Você não vai simplesmente criar filhos. Você vai influenciar uma geração. Você não vai simplesmente lutar para preservar o seu casamento. Você vai reestabelecer a ordem de Deus na sociedade. A sua visão não tem a ver só com você, a sua visão tem a ver com Deus. Para concluir, para finalizar, eu queria ressaltar isso. A nossa visão, ela é sempre um meio para um fim maior, que é a glória de Deus e a salvação de outras pessoas. Na época de Neemias, o término da reconstrução do muro destacou para o povo da região a presença e o poder de Deus. Após reconstruir o muro, o povo de Israel se relembrou que precisava voltar aos caminhos de Jesus, precisava voltar a ouvir a palavra de Deus. Neemias, no capítulo 8, já após o muro ter sido reconstruído, a visão foi concretizada. Neemias passou por dificuldades, passou por momentos que ele teve que alinhar a visão, mas o muro foi construído e a visão foi concretizada. E ali no capítulo 8, no versículo 5, o povo tem o tempo de adorar a Deus, de se lembrar que Deus era o Deus da nação. Capítulo 8, versículo 5 diz: Esdras abriu o livro diante de todo o povo, e esse podia vê-lo, pois ele estava no lugar mais alto. E quando abriu o livro, o povo todo se levantou. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu: Amém, Amém. Então eles adoraram o Senhor, prostrados, com rostos em terra. As visões que Deus te deu são para a glória dele. Uma frase que me marcou muito no primeiro summit que eu fiz aqui na igreja, e que foi uma frase que se tornou uma visão pessoal minha. A igreja local é a esperança do mundo. Nós somos a igreja de Deus. E hoje a gente está à frente de um mundo sem esperança, de um mundo que está perdido, que está vivendo um tempo confuso, onde as coisas têm acontecido na saúde, na família, nos relacionamentos. E nós somos a esperança desse mundo. E a nossa esperança vai ser transmitida, a esperança de Cristo em nós vai ser transmitida ao mundo através das nossas visões. A sua visão de uma família estruturada vai ser esperança para muitas famílias que, depois dessa quarentena, já não acreditam mais que é possível ter uma família que se ame e uns relacionamentos duradouros. A sua visão de uma empresa séria, comprometida com seus valores e princípios, vai ser esperança para as pessoas que pararam de acreditar que é possível viver honestamente no nosso país. A sua visão de um pequeno grupo saudável, de um ambiente de célula onde as pessoas podem conhecer mais do amor de Deus, vai levar esperança para as pessoas que estão deprimidas, desesperançosas nesse 2020. Você, igreja do Senhor nessa terra, é a esperança do mundo. E é através da visão que Ele te dá que você vai levar a esperança para as outras pessoas. A visão que Deus te dá não tem a ver com você, mas em última instância, a visão que Deus te dá é para glorificar o nome de Deus e salvar outras pessoas. Eu comecei falando para você imaginar a fotografia do futuro que você imaginava para algumas áreas da sua vida. Eu quero terminar te convidando a consagrar essas fotografias ao nosso grande Deus. Você que está aqui no templo, eu gostaria de te convidar para ficar em pé. Você que está na sua casa, eu gostaria de te convidar a ficar de pé, de joelhos, abaixar sua cabeça. E juntos, vamos fazer essa oração de consagração das nossas visões ao nosso Senhor Jesus. As visões que Ele nos dá, para que Ele cumpra os seus propósitos em nossa vida. Abaixe sua cabeça e vamos orar. Deus, eu te agradeço porque mesmo a gente não sendo merecedor, o Senhor nos dá visão e propósito conforme aquilo que o Senhor quer. Eu te agradeço porque nesse momento de desesperança e de desilusão, o Senhor nos levanta como luz para abençoar a nossa nação e a nossa sociedade. Muito obrigado, Deus, porque é através daquilo que o Senhor nos revela e dos dons e talentos que o Senhor nos dá, que a gente pode abençoar outras pessoas. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos revele a nossa visão, que o Senhor nos mostre aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Que Deus, enquanto a visão não acontece, enquanto as coisas que nós esperamos não acontecem, que a gente tenha paciência, que a gente tenha fé. Deus, que a gente busque companhia em outras pessoas que vão nos ajudar na caminhada. Deus, que a gente esteja prontos a pagar o sacrifício
de lutar por uma visão e se comprometer com ela. E Deus, que a gente persevere naquilo que o Senhor nos entregou. E acima de tudo, que todas as coisas sejam para honrar e glorificar o Teu nome, Deus. Que toda glória seja dada a Ti. Nós consagramos os aspectos da nossa vida, as visões, os planos que nós temos a Ti, pois Tu é a palavra final. Deus, recebe a nossa adoração, o nosso louvor. No nome de Jesus. Amém.